Nesse vídeo, quero te falar 3 mentiras que as pessoas acreditam a respeito de Deus. E se eu te dissesse que milhões de pessoas acreditam mentiras a respeito de Deus e algumas delas sentem até raiva de Deus por acreditarem nessa mentira, infelizmente a sua fé e o seu relacionamento com Deus tem sido alterado. Fica comigo até o final, que nós vamos ver pelo menos 3 mentiras que as pessoas acreditam a respeito de Deus. Atenção, a última delas vai te surpreender. Antes de começar esse vídeo, quero te fazer uma pergunta. Você sente que está acreditando ou você está inclinado a acreditar alguma coisa a respeito de Deus que não é verdade? Que dentro de você está meio confuso, você não tem respostas, talvez você esteja acreditando em algumas dessas mentiras que vamos ver nesse vídeo. A primeira mentira que muitas pessoas acreditam a respeito de Deus é que Deus aceita tudo porque Ele é amor. É mais ou menos o pensamento de muitas pessoas, né? Muitas pessoas, com certeza você já ouviu falar, ou talvez você mesmo tenha pensado: Deus é amor, vale tudo. O que vale tudo é porque Deus é amor, então tá tudo liberado. Eu quero te dizer uma verdade, não é assim. Sim, Deus é amor. O seu amor, ele vai muito mais além da nossa compreensão, mas o seu amor é um amor justo e um amor puro. É um amor que tem regras. Imagine um relacionamento onde o amor ele não tem regras, não existe isso. Todo relacionamento que tem amor, existem leis, existem regras, existem responsabilidades. E com o amor de Deus não é diferente. Deus ele ama o pecador, mas ele abomina e aborrece o pecado. A Bíblia conta uma história interessante. A Bíblia diz que Jesus estava num dia qualquer, sentado ao chão, e de repente uma multidão chega, uma multidão ali alvoroçada. Eles jogam uma mulher aos pés de Jesus. Aquela mulher foi pega ali em flagra no ato de adultério. E segundo a lei, aquela mulher deveria ser apedrejada. Então eles perguntam a Jesus a respeito daquela situação. A Bíblia diz que Jesus olha para a multidão e faz aquela conhecida pergunta: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diz a Bíblia que de um por um foram saindo, jogando as suas pedras ao chão, porque todos ali tinham pecados. Mas o mais interessante acontece logo em seguida. Jesus olha para aquela mulher, levanta ela e diz assim: filha, nenhum que está mais aqui para te julgar, nenhum mais está, todos eles foram embora, e nem eu vou te condenar, mas vá em paz e não peques mais. Jesus ele concede o perdão pelo seu amor, mas ele diz para aquela mulher: olha, a partir de hoje você está limpa, está pura, mas não peques mais. Isso fala muito sobre o amor de Deus. Ele nos ama, mas ele não quer que continuemos como a gente está. A segunda mentira que muitas pessoas, milhões de pessoas acreditam a respeito de Deus, e essa mentira aqui ela é muito forte, muito impactante. É a mentira que diz que Deus não liga para o sofrimento da humanidade. Quando nós ligamos os noticiários, é bem verdade que nós vemos aí as guerras que estão acontecendo, nós vemos aí a fome que está aumentando, a injustiça social, nós vemos aí os atos de crueldade que acontecem dia após dia. Com o aumento das redes sociais, com o aumento da tecnologia, das informações, tudo isso chega para a nossa pessoa assim, de maneira muito rápida, muito forte, muito impactante. E isso, se você tiver um pouco de sensibilidade, você vai ficar estremecido ali. Você vê uma cena de uma criança que é encontrada dentro de uma sacola no lixo. É uma atrocidade sem fim. E aí surge a pergunta que muitas pessoas fazem: onde que Deus está? Deus ele não olha para o sofrimento da humanidade? Será que Deus não pode mudar tudo? E a resposta que a Bíblia Sagrada dá é simples. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 34, versículo 8, sim, que Deus ele olha para os abatidos de espírito. Ele salva os abatidos de espírito. O problema é que o homem sempre quer virar as costas para Deus e escolher o caminho errado. Deus lhe dá as opções para o homem, mas o homem está inclinado na sua natureza a sempre tomar as decisões erradas. E o interessante é que, por consequência disso, todo mundo sofre.
porque a Bíblia diz que até a natureza ela sofre por conta das atrocidades dos homens. A terceira mentira que as pessoas acreditam a respeito de Deus é a seguinte: Deus é tudo em todos. Muitas dessas pessoas afirmam que Deus é como se fosse a natureza, o universo, a criação, ele está em tudo e em todos. Aquela famosa frase que diz que todas as religiões levam a Deus, ou que todos os caminhos levam a Deus. Mas isso não é verdade. Nem todos os caminhos levam ao Senhor. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem até bons, mas que no final dele produz a morte. Nós vemos exemplo de pessoas que, em busca de uma construção, o exemplo mais simples, uma construção financeira, ou de uma carreira, ou de uma fama, elas dão tudo em troca, mas elas esquecem da sua alma e esquecem até mesmo da sua família. E a Bíblia fala que esse caminho ele pode no momento estar parecendo até bom, mas no final dele vai gerando e produzindo a morte. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus falou: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o único caminho que podemos encontrar a Deus é através do seu Filho Jesus Cristo. Não é todas as religiões que levam a Deus. Também não são todos os caminhos que levam a Deus. Também não é a natureza ou o universo ou qualquer uma dessas coisas que você acha que leva a Deus, não leva. Falando sobre a natureza, Deus ele é maior do que a natureza. Deus não é a natureza, ele criou a natureza. A Bíblia diz que a natureza, ela glorifica a Deus. Os céus, eles glorificam a majestade do Senhor. Então, o nosso Deus ele é muito maior do que isso tudo. Mas só existe um caminho que leva a ele, e é através do seu Filho, Jesus Cristo. Se você acreditou até hoje em uma dessas três mentiras, pare um pouco. Reflita, pense um pouco, porque essas três mentiras têm afastado muitas pessoas da verdade. E para terminar esse vídeo, eu quero te trazer uma pequena reflexão. Se você sente que dentro de você existe um vazio existencial, existe lacunas, existem buracos dentro da sua alma que você não tem conseguido preencher, talvez você esteja enveredando por uma dessas três mentiras. Talvez você tenha acreditado que Deus está aceitando tudo porque Ele é amor, mas isso é uma ideia falsa a respeito de Deus, porque você está entrando nesse caminho de tudo pode, a gente pode caminhar, pode fazer qualquer coisa, mas a verdade é que no final da noite, quando você deita a cabeça no travesseiro, todo aquele sentimento de angústia, de tristeza, de ansiedade não passa, só faz aumentar. Ou talvez você esteja acreditando que Deus não liga para o sofrimento da humanidade. Isso está deixando você aflito, porque você sofre e você toma as dores pelos outros e acha que isso tudo está de maneira injusta. Ou talvez você esteja acreditando que Deus é tudo e em todos, procurando Deus na natureza, procurando Deus na filosofia, procurando Deus em respostas que você não vai encontrar. A única forma de nós encontrarmos respostas seguras a respeito de Deus é através do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar. Se você ficou até aqui, até agora, nesse canal, é porque esse vídeo tem um propósito para você. Compartilha com pelo menos uma pessoa esse vídeo, curte, se inscreve no nosso canal e que Deus te abençoe poderosamente.